Meus irmãos, o livro do Apocalipse nos traz a revelação de João quando estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha vulcânica que compunha aí 12 ilhas, e a ilha de Patmos era uma ilha rochosa, árida, de difícil meio de sobrevivência, porque os recursos naturais ali eram escassos. Mas João foi exilado para aquela ilha, e a causa, ele vai dizer no livro do Apocalipse, que a causa foi o Evangelho. Por causa do Evangelho e do testemunho de Jesus, ele foi mandado para a ilha de Patmos para ali ficar como um prisioneiro por causa do testemunho que lhe dava acerca de Jesus. E nós vemos que ele escreveu no seu Evangelho, no Evangelho que ele escreveu, ele diz o seguinte, lá no versículo 14, do capítulo 1, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então esse era o testemunho de João. Ele dizia, o Verbo se fez carne, ou seja, Deus habitou entre nós e nós vimos a sua glória. No último capítulo também ele escreve, quando ele recebe a notícia por Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado, ele escreveu dizendo que ele foi correndo juntamente com Pedro, e ali ele chegou primeiro no túmulo e ele certificou se o corpo de Jesus não estava ali. E ele dá testemunho que o túmulo estava vazio. E aí ele escreve dizendo que ele havia ressuscitado. E isso com certeza foi motivo de perseguição quando o imperador Domiciano assume o Império Romano. Começa então a perseguição contra os cristãos e João é mandado para a ilha de Patmos. E ali acontece uma coisa extraordinária, porque Patmos era uma ilha no mar Egeu, era um ponto que servia também, uma colônia romana, que servia também como um ponto estratégico para eles, justamente já monitorar o que acontecia no mar Egeu, e também já servia como um lugar de prisão para os inimigos políticos do Império Romano e também os criminosos. E ali estava João preso. A ilha ficou famosa por causa da caverna do Apocalipse, porque diz a tradição que João recebeu o Apocalipse quando estava dentro de uma caverna. Então veja só, João estava preso em uma ilha, João estava longe de casa, longe da família, longe dos recursos naturais, não tinha um meio de vida, vamos dizer, não estava bem naquele lugar ali, porque era um prisioneiro, no meio dos inimigos. Mas João estava ali sendo guardado pela mão de Deus. João estava ali, distante da sua casa, distante da sua igreja, que ele escrevia nas suas cartas. Se nós for observar a carta de João, ele vai dizer filhinhos, filhos amados. Então ele considerava os irmãos como filhos, como filhinhos. Você quer passar aí, amor? E essa era a maneira de João tratar os discípulos, os seus seguidores. Até inclusive João é considerado o apóstolo do amor. Ele foi no dia da última ceia, ele estava ao lado de Jesus, no lugar de honra, no lugar de destaque, ao lado direito de Jesus. Apoia a sua cabeça no ombro de Jesus, no sinal de carinho ali com o mestre. E quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, nos seus momentos finais da cruz, o único discípulo que compareceu naquele lugar, além de Maria, foi João. E João recebe uma missão que Jesus passa para ele, cuidar da sua mãe. Disse, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E João então recebe essa missão de Jesus para cuidar da sua mãe, da mãe de Jesus. E João então abraça essa causa, muda-se para Éfeso juntamente com Maria, e a partir dali ele começa seu ministério, mas ele é interrompido quando é mandado para o exílio, mandado para a ilha chamada Patmos. Mas ali ele não perdeu a presença de Deus. Ele estava na ilha, num lugar árido, num lugar hostil, de difícil acesso, mas ali ele recebeu a visita do anjo que veio com a mensagem diretamente do céu, uma revelação extraordinária, uma revelação dos últimos acontecimentos que havia de acontecer, e Deus estava revelando aos seus servos através da revelação do Apocalipse que foi dado para esse apóstolo, o apóstolo João. Então, a palavra que eu quero trazer para nós
nessa tarde é que não importa o lugar que você esteja, você nunca pode perder a presença de Deus. Você nunca pode deixar de confiar no Senhor. João estava ali, não tinha uma cama para dormir, não tinha um cobertor quente para se aquecer, não tinha uma água fria para ele tomar, mas ele estava na presença de Deus. O próprio Deus o visitou naquele lugar através do seu anjo. O próprio Deus enviou a mensagem para ele através do seu anjo. E isso foi algo extraordinário, porque João, mesmo naquele lugar, ele recebeu a visita de Deus, recebeu a visita do Senhor Jesus, através do anjo que trouxe a revelação do Apocalipse. Então, meus irmãos, o que importa não é o lugar, não é o lugar que você está, que vai fazer você sentir a presença de Deus. O que vai fazer você sentir a presença de Deus é a sua fé, é a sua convicção, é o seu relacionamento com Deus. Não importa o lugar que você esteja. Mefibosete estava esquecido lá em Lodebar, mas Deus, você acha que foi Davi, simplesmente Davi se lembrar de Mefibosete ou de Jonatas ou de algum descendente de Saul? Foi o próprio Deus quem se lembrou de Mefibosete e fez com que Davi recordasse da aliança que ele havia feito com Jonatas. Foi o próprio Deus quem trouxe Mefibosete para o lugar de honra, para o lugar na mesa, o lugar que era devido a ele, porque aquele lugar um dia pertenceu a Mefibosete. Quando seu pai estava vivo, seu avô estava vivo, Mefibosete estava na mesa, fazia parte do reino, mas ele foi esquecido, foi abandonado, ficou aleijado dos seus pés, achando que não tinha mais jeito, mas Deus se lembrou dele. Então lembre-se de uma coisa, Deus se lembra daqueles que são seus. Deus se lembra daqueles que faz parte da mesa. Se você faz parte da mesa do Senhor, Deus vai se lembrar de você. Deus vai te visitar, assim como visitou João lá na ilha de Patmos. João estava lá não porque era um criminoso, não porque era inimigo do império. João estava lá por causa do evangelho, por causa do testemunho que ele dava. Ele dizia: nós vimos o Verbo encarnado, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mefibosete estava esquecido em uma terra, abandonado numa terra chamada Lodebar. Mas o dia que ele se apresentou diante de Davi, ele disse: Senhor, eu sou apenas um cão morto para que o Senhor lembre de mim. Mas Davi diz: tudo que era seu, eu vou restituir. Então lembre-se dessa palavra: tudo o que era seu, eu vou restituir. Deus vai restituir tudo aquilo que era seu. Ainda que você esteja num lugar deserto, ainda que você esteja num lugar abandonado, saiba de uma coisa: Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. O Senhor é contigo, assim como ele foi com João lá na ilha de Patmos. O Senhor vai enviar o socorro, vai enviar a bênção. Toma posse dessa palavra. Essa palavra é para você, essa palavra é para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, em nome de Jesus.